Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E vamos aqui com mais um vídeo teste. Eu já gravei um vídeo com o celular, fazendo uma gravação de frente, falando. Eu achei que ficou bacana o resultado. O áudio é muito melhor do que aquele da câmera, com certeza. E agora eu quero ver um com câmera na mão, né? Que eu sempre gravo vídeos com câmera na mão. Vamos ver como é que o celular se comporta. Então talvez eu dê alguns zooms para ver como é que ele se vai adaptar. Parece que está bacana. E como teste eu vou falar sobre esse artigo aqui, Into the Unknown, que é esse sistema, que é o Do It Yourself Dungeons, que é o Dungeon Crawl solo oficial do sistema Fighting Fantasy, o sistema Aventuras Fantásticas, que aqui no Brasil ficou bem famoso por causa dos livros-jogos que foram publicados na década de 90, agora são publicados pela Jambô. E o Dungeoneer, que é o sistema avançado de Fighting Fantasy, está entre os meus sistemas favoritos de todos os tempos. E eu fiquei muito feliz de encontrar aquela revista Warlock, que era a revista oficial do Fighting Fantasy na década de 80. E na edição número 11 tem esse artigo que apresenta um método de jogar solo no gênero Dungeon Crawl, o Fighting Fantasy. Eu fiquei bem feliz, e principalmente quando eu li o nome do cara, né, que é o Graham Davis, que é o cara que escreveu Warhammer Fantasy Role Playing, que é um dos RPGs mais clássicos da década de 80, que foi um dos primeiros RPGs que eu li em inglês quando eu comecei a dominar o idioma. E eu gosto muito desse cara, ele também é um novelista bem bacana. Ele lançou tem um livro dele que eu li que chama Blood and Honor, que se passa no mundo de Eberron, né? Eberron, desculpa, que é um cenário que eu gosto muito. Então ele criou esse Do It Yourself Dungeon, que é um dungeon crawl bem legal e não tem muita coisa de inovação, mas o que ele faz muito bem feito. Então eu vou comentar aqui por cima. Ele usa as regras dos livros-jogos, as básicas, né? Então ele começa, você rola na entrada, então você joga um D6, ele só usa um D6. Então pode cair uma caverna, uma entrada de um túnel, uma porta, e cada uma dessas coisas vai te levar para uma tabela. Então, por exemplo, caiu um ou dois, Cave Mouth, né? Uma entrada, a boca da caverna, você vai para a tabela de Cave or Room, onde tem outras tabelas que você vai rolar. E aí, né, tem uma tabela General aqui que você pode rolar quando você entra numa nova área. E a partir disso você tem várias tabelas, como a tabela de Traps, Construction Feature, né? Traps seriam armadilhas, desculpa aí, galera, né? Algumas características da construção que você pode encontrar lá. Essas tabelas vão te levando para outras tabelas. Temos uma tabela, né, do que acontece que tipo de armadilha é exatamente, né? São dardos, são lanças, é ácido, é óleo, é gás, é uma armadilha mágica. Portas, quando você encontra portas. Portas secretas, porque você pode procurar portas secretas e encontrá-las. Encounter Reaction, né, que é você encontra um monstro, você tem a opção de atacar imediatamente ou rolar na tabela de encontros. E aqui mais uns features, né, que seriam algumas características, qualidades dos locais em que você vai. Aqui temos uma tabela relacionada aos monstros, uma tabela de Magic que você pode encontrar, que você pode acionar na sua exploração, e uma tabela de Passage, né, quando você encontra uma passagem. Então ele tem umas regras muito legais de construção de locais, de como determinar o tamanho, porque ele trabalha com o conceito de que as coisas têm largura, extensão e altura. Então esse é o primeiro
dungeon crawl que eu conheço que trabalha com o conceito de altura, e não é só uma coisa meramente descritiva, mas dependendo da largura, da altura, isso traz benefícios ou penalizações no combate, por exemplo, tanto para você quanto do monstro. Então, o tamanho do monstro vai importar dependendo do lugar em que você está. Então, embora ele não tenha regras de movimentação passo a passo, né? Você vai mexendo, vai se movendo de área para área, de passagem para passagem, corredor para corredor. Essa coisa da construção em si afetar a movimentação do herói de uma forma mais genérica, isso trazer consequências mecânicas, foi muito genial. Ele lembra muito, mas muito mesmo, o primeiro Solo Dungeon Adventure, lançado quase 10 anos antes, né, na Strategic View, que é o método Solo Dungeon Adventure. E comparando os dois, dá para ver que o sistema solo, o Do It Yourself da Aventuras Fantásticas, ele pegou tudo que tinha de bom aqui no Solo Dungeon Adventure e ele depurou, ele lapidou. Então, eu gosto dos dois e jogo os dois. Mas o feito pro Fighting Fantasy, para Aventuras Fantásticas, ele tem esse benefício do tempo, né? Enquanto esse daqui ainda estava procurando, pesquisando, era uma coisa totalmente inovadora, o Solo Dungeon Adventure. O The Unknown ele veio depois, né, Into the Unknown, né, Do It Yourself Dungeon, já com 10 anos de experiência, 10 anos de testes e tudo mais. Então, esse daqui é muito mais redondo, ele é muito mais interessante e muito mais redondinho. Ele é redondíssimo, na verdade. E eu gostei demais disso aqui, gostei muito mesmo. Como se não, né, para falar um contra, eu acho que assim, é um pouco mais difícil você ter um encontro segundo essas regras. É muito mais um lance de exploração, de tecer caminhos, construir coisas. Então eu acho perfeito usar esse método, por exemplo, para construir uma dungeon para usar num RPG de mesa em grupo. Ele é muito completo, ele permite você formar umas dungeons, ou até mesmo umas mega dungeons. Com um pouquinho de paciência você vai fazer uma coisa que vai parecer que foi pensada durante muito, muito tempo, e na verdade você foi criando no improviso com a rolagem de dados. Você precisa do que dele? Você precisa das estatísticas dos monstros, né, que saiu num suplemento chamado Out of the Pit, que aqui no Brasil foi lançado. Eu tenho esse material que, se eu não me engano, ele está como Saídos do Inferno, que é o bestiário oficial do sistema Fighting Fantasy, e é muito legal. Mas nada impeça, para quem conhece o sistema, de criar a sua própria tabela de monstros, mesmo porque os monstros eles precisam ter necessariamente só 2 atributos, né, que seria a habilidade e a energia. Então ele é bem tranquilo de substituir caso você não tenha, ou você pode pegar os monstros de algum livro, jogo que você tenha, e é muito bacana. Recomendo demais. Então isso, foi feito esse teste. Espero que vocês gostem desse sistema. Ele foi lançado há quase 40 anos atrás nessa revista Warlock. Eu disponibilizei essa revista, essa edição, lá no nosso grupo RPG Solo. Não é um material liberado oficialmente, mas é um material que está há quase 40 anos fora de circulação, tá bom, galera? Então, ainda assim, continua sendo um material que eu não poderia estar publicando. Então, se isso ofender alguma pessoa, por favor, é só falar que eu tiro isso da comunidade lá, mas eu acredito que eu não vou estar ferindo ninguém, porque esse material há muito tempo, em nenhum lugar você encontra para comprar e tudo mais. Você vai encontrar edições dessa Warlock só em sebos, e mesmo assim só em sebos lá da Inglaterra, ou talvez dos Estados Unidos, uma coisa bem rara. Então fica aí a minha dica, o Do It Yourself Dungeon. Um abração, galera, a gente se vê.